Pessoal que acompanha o canal Clique Jurídico do Curso Êxito aqui de São José dos Campos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma cobertura e hoje estamos aqui na 36ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de São José dos Campos, no primeiro Congresso de Direito do Trabalho. No primeiro painel deste congresso, nós teremos a apresentação do professor Fernando Peixoto, tratando sobre aspectos gerais da reforma trabalhista. No segundo momento, o tema negociado e legislado, com o desembargador Francisco Giordani. E no terceiro momento do primeiro painel, vamos falar sobre acidente do trabalho sob a ótica da reforma trabalhista com o juiz Rodrigo Linares. A expectativa é das melhores, né? Hoje nós temos o primeiro congresso e é o primeiro efetivamente da nossa 36ª subseção de um tema extremamente importante, a reforma trabalhista que está causando ainda várias transformações, né, e dúvidas acerca das decisões, o que será realmente, como será o posicionamento dos tribunais, que ainda não existe, a bem da verdade, decisões formadas em segunda instância. E o objetivo nosso era realmente fazer com que esses temas, os principais, os mais importantes que envolvessem a reforma, estivesse aqui hoje sendo tratado nesses 6 painéis do Congresso. Então a perspectiva e a expectativa é de um sucesso total. Já é um sucesso de estar acontecendo, né? Tivemos aí mais de 200 inscrições, tivemos que parar as inscrições pela procura, realmente um tema que está levantando aí muita polêmica e a expectativa é que a gente consiga realmente trazer informações relevantes e atualização para os advogados e para a população. Esta lei 3.467, da denominada reforma trabalhista, que eu sempre coloco entre aspas, né, porque de reforma não trouxe efetivamente nada nesse mesmo sentido, é uma lei que se pode dizer ser uma lei antitrabalhista. Ela é contrária aos princípios do direito do trabalho. Mas ela não é o direito do trabalho como um todo, ela é uma inovação legislativa que foi introduzida na CLT, que tem uma outra configuração, digamos, principiológica. E os conflitos sociais, eles se resolvem por meio do direito e não por meio de uma lei especificamente. Então, é um caso mesmo de saber, na questão que venha na sequência deste conflito entre a lei e o direito do trabalho, o que vai sobreviver, né? Porque a aplicação desta lei sem nenhuma mediação jurídica implica efetivamente um fim do direito do trabalho. Nesta medida, como o direito do trabalho insiste, ele insiste em existir, porque ele existe por outros mecanismos, por outras normas, por uma história, o direito do trabalho vai ser um ponto de resistência às destruições de direitos trabalhistas que esta lei 3.467 representa. A reforma trabalhista, a gente ainda gera muita dúvida no mundo jurídico, entre juízes, advogados, estudantes. Então eu vou fazer aqui um apanhado geral sobre o que foi a lei 13.467, a questão da medida provisória. A reforma trabalhista trouxe diversos assuntos controversos que ainda serão discutidos e entendidos em instâncias superiores. A exemplo desses temas foram abordados o negociado versus legislado e a autonomia sindical. Com relação àquilo que eu busquei com a minha palestra, eu queria só fixar o ponto da importância da gente ver o ambiente do trabalho como algo que deve ser algo equilibrado para evitar questões de doenças, acidentes e tudo mais. E ressaltando que a reforma ela não foi benéfica para isso. Essa reforma trabalhista, que por alguns é chamado de deforma trabalhista, ela vai mexer com a vida de milhões e milhões de trabalhadores. Então, tudo que se possa debater para procurar a melhor interpretação, se é possível dentro dessa reforma, mas tentar aproximá-la do direito do trabalho o quanto possível, é importante e é relevante. Negociado sobre legislado é uma coisa importante, mas é para o país que nós, do jeito que está na reforma, é para o país que nós sonhamos, é para o país que nós desejamos, mas não é para o país que nós temos hoje. Não podemos imaginar que os sindicatos têm força para negociar de igual para igual com o setor patronal. Essa corrente doutrinária que diz que a fragilidade do empregado frente ao empregador não acontece na mesma intensidade quando é o sindicato, ela é uma falácia.
Os sindicatos, eles estão numa sinuca atualmente, né? Porque retiraram o imposto sindical obrigatório. Então, o que isso parece que vai causar? Vai levar com que os sindicatos façam convenções coletivas que sejam mais interessantes para quem está do outro lado aceitar. Consequentemente, o outro lado, são os empregadores, podem ser convenções que não sejam boas para a categoria. E a lei atual, ela prevê o quê? Que você pode pactuar uma convenção coletiva renunciando a direitos que estão previstos em lei. E a lei maior que se refere a essa reforma é justamente a CLT. Isso gerou algum tipo de impacto no orçamento dos sindicatos, enfim, de toda a estrutura de representação dos trabalhadores. E diante desse cenário, se discute se ela de fato mesmo poderia ser extinta ou não, e se essa retirada de fato não contribui para a precarização da proteção do trabalhador. Seguindo a nossa cobertura aqui no primeiro Congresso de Direito do Trabalho, na 36ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB aqui de São José dos Campos, eu estou com o Maurício Tomé, ele que é um dos patrocinadores do evento e também responsável distrital do Mastermind Vale do Paraíba. Maurício, o que é o Mastermind e quais são os comportamentos do sucesso? Mastermind é uma filosofia estudada por Napoleão Hill lá nos Estados Unidos desde 1908 e que gerou um livro que vendeu mais de 90 milhões de cópias e trata de como as pessoas podem desenvolver as suas alianças de mente e, dentro de uma harmonia, conseguir um objetivo em comum. O profissional do direito, ele está o tempo todo tendo que lidar com pessoas, não só clientes, a outra parte, também todos os outros operadores do direito. O tempo todo ele precisa obter cooperação, o tempo todo ele vai precisar convencer, precisa vender a sua ideia, ele precisa resolver o problema do seu cliente. O que nós temos a acrescentar para o advogado são habilidades para que ele consiga lidar melhor nas relações, porque a parte técnica ele já vem trazendo, não só da faculdade, mas também com o apoio que a OAB, por exemplo, dá com congressos como o de hoje. No intervalo entre os painéis, tivemos a exposição fotográfica O Trabalhador e a apresentação sinfônica na OAB. Já no segundo painel, os participantes revelam suas percepções a respeito do imaginário coletivo e a reforma e o aprendizado com o evento. Esse imaginário, né, do inconsciente coletivo, como você denominou, ele tem está sendo construído, né, com muita atuação da grande mídia, né, no sentido de passar a imagem, sobretudo para o trabalhador, de que agora o trabalhador, para entrar com ação na Justiça do Trabalho, ele tem muitos riscos, né, ele tem muitos custos, que na verdade nem é bem assim do ponto de vista da própria aplicação da lei, mas por conta de algumas decisões judiciais, que do meu ponto de vista são decisões equivocadas tecnicamente falando, se aproveita da existência dessas leis para transmitir essa ideia, né, que é uma ideia obstativa do acesso à justiça, é uma ideia que mais reprime a atuação dos trabalhadores no sentido da busca dos seus direitos do que constrói do ponto de vista da cidadania. Mas também há um imaginário, né, de que essa lei veio para permitir ao empregador um poder absoluto. E que nessas condições, né, os trabalhadores estariam numa condição não só de subordinação, mas de completa submissão. Então eles deixam os trabalhadores numa situação de maior medo, né, de maior apreensão e, consequentemente, de maior aceitação com relação à supressão dos seus direitos. Resumidamente, é uma situação muito grave, né? Com certeza a OAB estadual também vê a reforma trabalhista com todas essas restrições que nós estamos vendo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, como vai funcionar na prática. Então foram realizados vários simpósios, vários congressos em todo o estado. O Dr. Marcos da Costa sempre muito preocupado com a atualização de todos. Hoje teve aqui uma discussão, cadê a Constituição? Por que não está sendo aplicada a Constituição? E eu vejo isso como uma reforma imposta de cima para baixo, sem discussão, sem olhar para o trabalhador e sem olhar para a nossa realidade, que a gente está tendo que entender e aceitar, né? Como muito se falou aqui no Congresso, por alguns palestrantes, o direito do trabalho pede socorro e precisamos estar cada vez mais unidos.
sejamos advogados, membros do Ministério Público, juízes, desembargadores, estamos todos no mesmo barco. Tenho certeza que hoje saímos daqui muito mais fortalecidos das nossas posições, das nossas convicções e principalmente das soluções que nós vamos levar para os nossos clientes durante esse momento que nós temos de instabilidade ou de dúvidas com relação à aplicação da reforma trabalhista. Você que acompanha o canal Clique Jurídico do Curso Êxito aqui de São José dos Campos, essa foi mais uma cobertura e hoje na OAB, cobrindo o primeiro Congresso de Direito do Trabalho. Nós conversamos com personalidades jurídicas regionais e também nacionais. Continue nos acompanhando, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima!